volta com a segunda parte do nosso programa, falando ainda do julgamento de Jesus, porque aí ele diz assim, o Senhor afirma que Pilatos exigiu do sumo sacerdote Caifás. Agora entra realmente Caifás. Se você ler, como você bem cita aqui, que eu cito João 11, versículo 47 a 50, você diz que, segundo isso, não mostra Pilatos como principal responsável. Claro, Pilatos, o que eu mostro nesse diálogo, meu caro Gilberto, é a preocupação de Caifás como sumo sacerdote, representante do povo judeu, com a preocupação que ele estava naquele momento de atender a um pedido de Pilatos que disse para ele, eu quero esse homem. E aí ele disse, olha, vocês, quando eles se reuniram, que disseram, o que é que vamos fazer? Porque Jesus está fazendo tanta coisa, está chamando a atenção das autoridades e com certeza, logo, logo Roma vai cair em cima da gente, porque naquela época, ali na Gália, próximo, tinha havido uma rebelião, isso é história. Não é evangelho, isso é história. Tinha havido uma rebelião e Roma, sabe qual foi a reação de Roma? Ela mandou cortar as mãos em praça pública de todos os homens daquela região, para quando se visse alguém sem mãos, soubesse que foi porque se rebelou contra Roma. Lembre-se que Pilatos mandou escrever na cruz em 3 idiomas, hebraico, grego e latim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque para ele o crime de Jesus foi se titular rei, porque rei só Tibério naquela época podia ser em Roma, e mais ninguém. A ideia quando ele... Tanto que no julgamento, a primeira pergunta que ele faz a Jesus é, tu és rei? Porque era isso que interessava a ele. E Jesus disse, tu disseste, mas meu reino não é deste mundo. Jesus mostrou a ele que a visão dele, o objetivo dele era constituir um reino espiritual e não um reino material. Mas ele estava tão cego pelo poder que ele não pôde captar. É tanto que ele pergunta, quantas vezes ele pergunta a Jesus o que é a verdade, e Jesus não respondeu. Jesus ia perder tempo respondendo a Pilatos o que era a verdade. Ele apenas informou a ele que era rei, mas não rei deste mundo. E aí você continua dizendo que o Senhor não estaria tentando eximir os judeus da época de sua escolha? O Papa Bento XVI fez o mesmo. Quais seriam os motivos dele? Política de vizinhança? Não, de forma nenhuma. O que eu estou querendo fazer uma pergunta a você, eu já fiz um estudo muito detalhado sobre isso, Gilberto. Por isso que eu acho que a tua pergunta é muito boa e a gente tem que aprofundar um pouquinho para tornar mais claro o motivo das nossas explicações e das nossas tomadas de posição. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, véspera de um Shabat, que é a festa mais importante do judaísmo, véspera de uma Páscoa. Quer dizer, o sábado eram 2 festas. O judeu, na sexta-feira, ele está preocupado em preparar as suas festas. A Páscoa, o pão ázimo, o cordeiro, tudo aquele que você já conhece está lá no livro do Êxodo, que foi orientado a Moisés. Ainda hoje eles fazem isso. Então, como é que entraram aquela população todinha, Pilatos que dizia que mais vale um asno do que um judeu, permitiu os judeus entrar no palácio dele? Os bastidores da história, meu caro Gilberto, dizem que foram muitos soldados romanos vestidos de judeu que foram lá para condenar Jesus. Isso aí eu acho muito racional e muito mais lógico, porque qual era o interesse do judeu de condenar Jesus? Se ele representava uma libertação para ele. Aí porque Caifás disse, é preciso que um morra para que muitos sejam poupados. Então Jesus foi crucificado para que muitos judeus não acontecessem com ele o que aconteceu com o pessoal lá da Gália, fossem punidos. Essa é a verdade por trás da história, meu caro Gilberto. E eu acho que é importante a gente saber disso, porque, para você ter uma ideia, o julgamento de Jesus tem muitos erros. Você sabe que o Supremo Tribunal, o Sanedrim, o Tribunal Judaico, nunca se reuniu à noite? E por que aqui se reunir só para condenar Jesus? E vai por aí afora. Daria muitos programas só a gente falando sobre a condenação, sobre a crucificação de Jesus. Na verdade, quem matou Jesus foi Pilatos. Se ele não quisesse, ele não teria morto. E tem mais um detalhe, eu lhe permito, você e qualquer um dos telespectadores, estudarem os costumes romanos
onde é que Roma libertava um preso político para agradar o judeu numa época de Páscoa judaica? Qual era o interesse disso? E muito menos Barrabás, que era um terrível sicário, era um homem que se rebelava contra Roma e dizimava verdadeiros batalhões romanos nas montanhas da Galiléia, se entrincheirava ali e destruía com aquelas facas, degolavam verdadeiros batalhões. Então Pilatos, para agradar Roma, numa Páscoa judaica, ia soltar Barrabás? Não tem lógica nenhuma dentro da história do que se conhece sobre Roma e sobre a história do próprio judaísmo. Então veja como nós temos coisas a esclarecer. No capítulo 22, na página 243, o Senhor diz que o princípio da intercessão está bem claramente estabelecido. Além das bodas de Caná e o pedido do centurião pelo servo, poderia indicar alguma outras passagens que demonstram o fato. Tem uma prima evangélica que não aceita essa ideia. Por falar em Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, edição 85, ainda é a tradução mais correta. Vi nas suas referências que o senhor usou a edição de 2002. Você é um danado. Você observa tudo. Realmente, eu usei a edição de 2002 porque já é mais atual. Já está melhor, Gilberto. Se você olhar no diálogo de Jesus com Nicodemo, na edição de 85, eles usam a palavra anotem, nascer do alto. Na de 2002, eles já corrigiram. Ele diz que anotem, na linguagem que Jesus falava com Nicodemo, que era o hebraico, não poderia mais significar do alto, nem de novo, mas só de novo. E aí, só no grego é que eles podem utilizar a palavra anote com significado de no alto. Mas na língua que Jesus falava com Nicodemos, não, já está corrigido. Parabéns pela sua observação. E aí você pergunta se existe, que o princípio da intercessão está bem estabelecido. E está assim. As pessoas, Jesus sempre teve um coração muito bondoso, misericordioso, por todos aqueles que pediam, pelos que sofriam. E quanto mais se pede, ele mesmo diz, pedi e recebereis, batei e a porta se vos abrirá. Portanto, o centurião Cornélio, as bodas de Caná, são testemunhos de que Jesus sempre o via, sempre intercedia por aqueles que pediam em favor dos outros. Mas não saia daí que nós vamos voltar para a terceira e última parte do nosso programa, agradecendo ao querido Gilberto Pedro Castro. Você vai ver que eu não respondi as suas perguntas todas, porque se dariam muito mais programas. Mas agradeço do fundo do coração o interesse pela nossa obra. Você realmente leu e eu fico feliz. Só o fato de você dizer isso, eu acho que já pagou a produção dessa obra, que do fundo do meu coração eu fiz sem nenhum interesse de impor nada, mas simplesmente de esclarecer. Não saia daí, nós voltamos no minuto. Até já.